Teve uma vez que o pastor foi para a convenção, aí ficou aqui só eu e Ivan trabalhando na igreja, só eu e ele, passei a semana todinha. Ivan almoçava lá em casa, era. Aí o pastor lá, e aí, Ivan, como é que tá o trabalho? O pastor tá indo bem. Para mim, essa construção desse novo templo, para mim foi bastante importante, porque a sede, a igreja onde a gente congregava antes, lá na praia, ficava um pouco distante dos nossos lares, né? Então, e a gente estava vendo que a sede estava ficando um pouco pequena já para o número de membros. E graças a Deus surgiu no coração do nosso pastor da gente comprar um novo terreno para a gente fazer uma nova construção. E aí ele passou para a igreja aquilo que ele desejava. Então a igreja, os departamentos se reuniu. Aí o nosso pastor passou para a igreja. Aí os departamentos viram a forma de contribuição. Eu acho que foi um dos primeiros jovens. Eu me lembro, foi eu, Joatan e Delrinha, que a gente chegou aqui, os irmãos estavam a trabalhar, né? Aí cheguemos para dar força, né, também. Mas graças a Deus, por aqui, eu me sinto assim, uma pessoa, quando eu olho para a igreja assim, eu me vejo assim, eu trabalhei aí. Eu sou grato por isso. A obra começou em 2011, com a limpeza do terreno, que se deu por várias fases, né? A primeira fase foi a fase da primeira limpeza, de foice, de enxada, para abrir caminho para passar para vir as demais limpezas. A limpeza depois veio com motosserra, fazendo a poda dos cajueiros. Depois da poda foi feita a derrubada dos cajueiros, retirada dos troncos, feito a limpeza da lenha e tirado para fora do terreno. E depois veio a planagem do terreno, né? E tudo ter feito, veio uma máquina da prefeitura, fez a limpeza e fez toda a planagem do resto do terreno até o lançamento da pedra fundamental. Eu sou das pessoas que acompanhei de perto as fases da igreja, né? Que foi primeiro a limpeza do terreno, o corte dos cajueiros, alicerce, as paredes, fizemos as tesouras, cobrimos, depois fizemos o piso, aí viemos para o reboco. Em relação à minha participação, né, eu me lembro que eu estive presente, eu acho que na maioria no período todo da construção, né? Sempre eu estava aqui ajudando a fazer alimentação, almoço, merenda. Se eu não estava aqui, o pastor ligava para mim perguntando o que é que eu estava fazendo, se eu tinha que fazer alguma coisa para sempre estar auxiliando na questão de fazer alimentação, almoço. Às vezes, quando terminava, ia ajudar as meninas ali negras, Seição também, Seição Moura, com questão da limpeza, e trazia água. Se precisasse de alguma coisa, eu sempre estava aqui no auxílio. Tive também até de ajudar na limpeza, carregando pau dos cajueiros que tinha, ajudei. Até como ajudante servente mesmo, que teve um período que eu vim, tinha pouca gente, eu sempre ficava. Para mim isso é gratificante, né? Porque, como o pastor diz, né, a gente tem que estar onde a história está acontecendo. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por fazer parte de um projeto tão grandioso que foi a construção do nosso Templo Central. Agradecer ao nosso pastor, que tem nos confiado, tem nos dado a confiança de ser participante desse trabalho tão maravilhoso. Agradecer também aqui ao nosso mestre de Assis, que tem colaborado, que tem nos instruído nesse serviço tão maravilhoso, tão grandioso, é a construção do Templo Central de Redondo. Eu quero falar aqui um pouco do começo do templo, né? Eu sempre estive presente, desde quando foi a limpa do terreno, sempre eu estive aqui colaborando com café, merenda. Sempre foi um sonho meu esse templo, sonho de todos nós, mas principalmente eu que moro bem pertinho, né? Foi um sonho concretizado, mas eu sempre estive aqui, todos os dias, durante a limpa, durante o levantamento do templo, as tesouras, quando foram
colocar em cima, que foi um bocado de homem para colocar as tesouras, a maior dificuldade, mas só na fé mesmo de Deus para levantar aquelas tesouras sem nenhum maquinário, e conseguimos, né? E eu ajudei muito assim, porque todos os dias eu estava aqui, todos os dias eu vinha deixar café, a merenda, como eu já disse, né? E hoje a gente está com o templo realizado, e eu só tenho que agradecer a Deus e sou feliz porque fiz parte dessa obra, do começo ao fim. Eu queria citar também o nome aqui de Carlinhos, irmão Paulo lá do INCRA, né? Ali os meninos de Ponta Grossa, os gêmeos também nos ajudaram muito, irmão Edmilson, o Moreno e o Branco, né? E também quantos outros nos ajudaram, irmão Chico, todos aqueles que colaboraram para que essa igreja fosse erguida durante esses 3 anos, foram muita dificuldade. Mas graças a Deus o Senhor estava ao nosso lado, nos instruindo para que esse tempo fosse terminado. Como minha casa era perto da construção, aí nós começamos a fazer o alimento dos trabalhadores lá na minha casa. Depois nós inventamos uma barracazinha aqui no terreno da igreja. Aí continuamos fazendo os alimentos dos trabalhadores aqui na igreja. Mas graças a Deus a gente superou isso. A gente venceu, conseguiu vencer. E né, não era fácil, né? Porque uma construção do tipo, do tamanho dessa igreja aqui, era muita força, né? Força brutal assim, dos irmãos, um ajudando os outros. E isso, para mim, foi, graças a Deus, assim, para mim, isso ficou marcado na minha história, né? Poder estar ajudando a igreja, né, a ser construída. Tinha muita gente trabalhando, aí a gente, como é pescador, agricultor, gostava de sempre comer pirão, né? Aí sempre a farinha quem dava era meu pai, chamado Severo. Meu pai foi sempre que deu a farinha. Quando era os dias que nós trabalhávamos aqui, ele dizia, não precisa comprar farinha, quem dá sou eu, que era Severo. A maior dificuldade que eu encontrei nesse trabalho, comandando esse trabalho, foi na época de levantar as tesouras. O nosso pastor não conseguiu o muque, aí tesoura de 12 metros, muito pesada, mas graças a Deus a união fez a força. Então muitos homens nos ajudaram e nós conseguimos colocar essas tesouras para cima. E graças a Deus o Senhor Jesus mais uma vez nos deu vitória. Estamos aqui felizes e alegres com o nosso pastor, sabendo que era um sonho dele terminar esse templo, e graças a Deus nós estamos aqui para inaugurar esse templo. Eu também participei de várias fases da construção aqui, né, do templo, e mais uma parte que eu sempre lembro, às vezes quando a gente está conversando, foi a parte de colocar as tesouras, né? Que a gente não tinha aqui, no momento, um equipamento adequado para poder suspender as tesouras e colocar no devido lugar. E aí o pescador improvisa, né? Aí a gente colocou um moitão na ponta de uma carnaúba fincada no meio da igreja, uma carnaúba bem alta, e essa corda amarrando a tesoura e vários homens puxando essa corda, vários homens puxando até que essa tesoura ficasse na altura das paredes, né? Mesmo assim, ela subia um pouco torta, né? Porque o pedreiro faz uma cava lá na parede para poder a tesoura cair. Daí precisava que alguém fosse equilibrar essas tesouras. E eu e o meu cunhado Marcinho, né? Que eu acredito que ele vai ver esse vídeo. Aí a gente subiu, eu de um lado de outro e o outro do outro da parede, com a corda amarrada na ponta da tesoura, para equilibrar, até que a gente conseguiu colocar as 6 tesouras, para a honra e glória de Deus. Para mim é muito gratificante falar da minha igreja, porque eu vejo em cada parte dessa igreja um pouco de mim. Assim, o que eu me doei muito foi a parte do reboco, na parte de fora, onde era uma parte muito alta, não tinha muita gente que queria fazer esse tipo de trabalho, mas aí o pastor falou com a gente e a gente conseguimos rebocar a igreja do lado de fora. Nessa parte do lado de fora foi mais eu e meu irmão, que a gente trabalhava na semana, e aí o pastor iniciou a parte do reboco.
Sabendo a gente que trabalhamos aqui na parte do início também do alicerce, junto com o Kelly, com o Leonardo, com o GG, com muitos e muitos predeiros que iniciaram com a gente. Irmão Ivan sempre de dentro, irmão de Assis sempre foi uma peça-chave na igreja, não deixou assim a gente nunca se perder. Sempre que a gente precisava de alguma coisa que dava errado, ele ia lá, tentava corrigir. E o pastor, uma pessoa que foi fundamental nisso aqui, porque ele sempre nunca deixava faltar nada. Sempre que pastor, a gente vai fazer isso, ele dava um jeito, mas ele tinha que fazer um jeito de a gente conseguir fazer aquele objetivo que ele queria para a gente concretizar a igreja naquele tempo. E olhando hoje, a gente se sente feliz, né? Um sonho realizado, né? Porque quando começa, a gente não sabe como é que vai terminar, né? Mas graças a Deus a gente tá vendo isso, né? Até onde ela vai chegar aqui, e se Deus quiser, a gente pode colocar mais coisas aí, né? Também não gostaria de esquecer do nosso irmão Gustavo, né? Que na hora do almoço, Gustavo, muito bom. Era muito bom, mas graças a Deus que não perdia nada. Gustavo, quando era no franguinho, no pirão de sirigado, o Gustavo estava lá. E graças a Deus por isso. A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, nós estamos chegando no culto de inauguração, depois de 13 anos e 5 meses, passamos por várias etapas, desde o princípio da compra do terreno, de todas as etapas que a gente vem fazendo, como limpar o terreno, e fomos indo por etapas, e chegamos à etapa final, a conclusão do templo. E eu quero já de antemão agradecer a todos os irmãos. Isso é resultado de muita cooperação, muito esforço, muita dedicação. Os irmãos nunca desistiram do projeto e nós chegamos à conclusão final. E hoje nós temos a honra de ter o nosso pastor, o presidente, pastor João Gonçalves Mendes, nosso pastor presidente, junto com todo o Campo Redondo, fazendo esta inauguração, que para nós é um motivo de grande alegria, mas muita alegria mesmo, e dizer, né, que o Senhor é fiel e Ele continua sendo o mesmo, não muda, e realizando o desejo do coração dos seus servos. A Deus a minha gratidão a Deus, aos irmãos, amigos que estão aqui nessa noite, e toda a igreja, todo o campo que colaborou conosco. Nós não temos outra palavra a não ser dizer: graças te rendemos, ó Senhor. Pai do Senhor, um forte abraço.